Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Imar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5 ou QGIS 3. Parte 3, aula 2. Bem, nessa aula então a gente vai ver agora como realizar aí a aplicação de legendas ou de simbologias associadas às camadas, principalmente as camadas vetoriais. Ok? Vamos lá. Muito bem. A edição de legenda ela pode ser realizada tanto no domínio vetorial, né, que tem a tabela associada, atributos, né, como também no domínio matricial. Então, no caso do TerraView, vocês vão encontrar lá uma interface de edição de legenda, que permite definir aqui alguns tipos de legenda. Ela é previamente apresentada aqui à sua direita, com o nome das classes, os valores, dependendo do tipo, e aí você dá um aplicar, ok, e aí você transforma então, né, um mapa de objetos ali em cores em função dos atributos ou do atributo que você escolheu para gerar essa legenda. No caso do dado matricial, mesma coisa, só que os tipos aqui de legenda são outros, né? E você vai estar trabalhando com os campos, com os valores numéricos associados ao dado matricial. Então, por exemplo, no caso de uma imagem, né, uma banda aqui de satélite em níveis de cinza, com valores entre 0 e 255, né, você poderia gerar ali um fatiamento dos níveis de cinza e atribuir cada intervalo de níveis de cinza a uma cor aqui de saída. Okay? No caso do QGIS, você tem também a mesma ferramenta, que fica inclusive disponível quando você acessa as propriedades de uma determinada camada, ou na estilização de camadas, que é um botão que fica ali à esquerda ali no painel de controle, né, no painel de camadas. E você tem também aqui um conjunto de ferramentas, de tipos, né, inclusive para poder escolher outras palhetas de cores, gradientes, enfim. Ao aplicar isso, você tem também uma transformação aqui de um mapa de um conjunto de feições ali vetoriais, você atribui uma legenda, né, uma simbologia ali para cada geometria do mapa. E se for um dado matricial, mesma coisa, né? Você vai ter ali os tipos de simbologias para dado matricial, né? No caso aqui uma composição, desculpa, no caso aqui uma única banda em níveis de cinza, você poderia aplicar uma composição ali de bandas simples falsa cor, e aí você escolhe o tipo aqui, por exemplo, por intervalos iguais, e diz o número de intervalos que você quer, e ele vai colocar então aplicar a transformação para você ali, e essa legenda fica associada depois à camada. Ok? Muito bem, vamos abordar aqui nessa aula um pouco mais as legendas que fazem agrupamento, né, das geometrias, tá, né, por isso que eu coloquei entre parênteses agrupamento, né, em alguns SIGs vocês encontram esse termo também, né, de fazer o group by aqui das geometrias com base em algum critério. E aqui nós vamos ver um pouquinho sobre o agrupamento, né, do tipo passo igual ou intervalo igual, quantil ou igual contagem, desvio padrão e valor único. Então, todo mapa vetorial ele tem ali um atributo associado e você pode escolher, né, um atributo para construir a legenda, né, ou criar a simbologia aí do mapa. E existe a possibilidade também de você fazer a ligação, né, de uma tabela não espacial com a tabela do mapa e criar o que a gente chama de uma relação 1 para n. Imagina que cada região dessa fosse um município e você tivesse uma tabela descrevendo os poços artesianos perfurados dentro de cada município. Um município ele pode ter vários poços. E aí imagina que na tabela de poços você tem lá a vazão de cada poço. Então, quando você faz o agrupamento,
o que você vai fazer com o valor, por exemplo, da vazão que existe em vários pontos dentro do mesmo município. Você poderia fazer o quê? Fazer uma função de sumarização ou de resumo para calcular o mínimo, o máximo, a soma, a média, desvio padrão, variância. Né? Poderia fazer uma estatística com os valores que estão nessa relação de 1 para n. Okay? No caso do TerraView, na hora de fazer a edição da legenda, né, ou fazer o agrupamento ali, você pode, na própria interface de geração de legenda, você tem a funcionalidade ali disponível para fazer essa função de resumo ou de sumarização. E aí você escolhe qual estatística você quer realizar para que seja aplicada a legenda com base na sumarização daquele atributo escolhido. E no caso do QGIS, ele não tem essa funcionalidade direto ali na interface de simbologia ali, né, da camada. Você tem que, previamente, você tem que realizar essa sumarização numa etapa anterior. Isso é, criar uma coluna com o atributo guardando a sumarização que você quer, de mínimo, máximo, médio, enfim, a estatística que você quiser realizar lá. Então isso pode ser feito previamente e depois você vem e aplica a legenda daquela camada. A edição da legenda ela pode ser, então vamos abordar um pouquinho sobre cada uma delas, né, de agrupamento, o tipo passe igual ou intervalo igual. O que acontece nesse tipo? Se você tiver os valores, né, no caso aqui eu peguei a população, se você tiver a população com valores muito discrepantes em relação aos demais objetos ou municípios aqui no caso, né, você tem uma visualização como essa. E o que acontece? Você tem muitos polígonos de município com baixa população e poucos polígonos com muita população. Então, esse tipo de visualização causa esse impacto de você ter muitos polígonos com a mesma cor, porque ele vai pegar o valor mínimo e máximo e vai dividir em partes iguais. E o que vai acontecer? Os municípios com maior população vão ficar com menos polígonos, e os que têm menos população vão ficar com muitos polígonos. O outro tipo de agrupamento ou de legenda aí é o quantil, ou igual contagem. Isso aí ele serve para classificar em grupos, né, ou em fatias, com números iguais de objetos ou feições em cada fatia. Isso é, ele agrupa os valores definidos por um intervalo de um atributo, usando o algoritmo de quantil, né, que vai colocar número, ou ele tenta fazer, pode ser que não seja múltiplo do número de fatias, mas ele tende a colocar números iguais de objetos ou de feições em cada fatia. Nesse caso aqui, se observa para o mesmo mapa de população, né, nesse anterior aqui você aparece esse efeito de muitos polígonos, aqui no quantil já não, você já tem uma distribuição mais homogênea, digamos assim, você mascara um pouco esse efeito discrepante da população estar concentrada em poucos municípios. E no desvio padrão, você produz ali intervalos em função do valor médio, N desvios padrões a partir do valor médio. Então ele até mostra aqui para você qual é o valor médio ali do atributo escolhido e o número de desvios padrões abaixo e acima, e apresenta ali na cor associada à camada. E temos também a edição de legenda aí, ou de agrupamento com base num valor único, ou também conhecido como categorizado. Ele utiliza qualquer atributo, né? O atributo não precisa ser do tipo numérico. Pode ser inteiro, pode ser real, pode ser texto, tempo, qualquer tipo de atributo. Nesse tipo de atributo, né, nesse tipo de agrupamento, é dado um visual para cada valor distinto dele. Então ele faz uma busca e coloca todos os itens aqui sem repetição
e atribui uma paleta de cores que você escolheu. Esse tipo de legenda é mais utilizado aí para ilustrar um dado qualitativo. Então, no caso aqui, eu fiz um agrupamento pelo código da mesorregião dos municípios aqui de Goiás. Muito bem, então nós temos um exercício proposto, exercício 3.2, que dependendo de cada sigla aí que você for utilizar, você vai ver como fazer aí a edição de legenda ou de simbologia de objetos ou feições, né? Com o tipo valor único ou categorizado, o quantil, que é igual contagem, e o passo igual, que é o intervalo igual. E nós temos também a possibilidade de trabalhar gráficos em função dos atributos, ou de um ou mais atributos, né? Criando gráficos de pizzas ou de barras, né? Que servem para visualmente mostrar assim, facilmente a diferença entre dois ou mais atributos para cada objeto do seu mapa. Então, no caso do TerraView, você vai ter uma interface lá que você escolhe o tipo de gráfico, né? O tamanho, a largura, tem esse recurso de você ajustar ou evitar ali os conflitos de uma bolinha sair em cima da outra. Então, se observa que numa área com menos detalhe, ele vai mostrar somente algumas pizzas, e quando você, claro, você dá um zoom, aí você vai ver que algumas bolinhas que não estavam aparecendo aqui, elas aparecem agora no detalhe quando você amplia. Tá? Isso para não ficar uma bola em cima da outra, né? Uma pizza em cima da outra. A mesma ferramenta tem também lá no QGIS, né? Nas propriedades da camada, você vem aqui no botão de diagramas, e aí você escolhe o tipo, se é pizza, se é barra, escolhe os atributos e coloca esses atributos para o lado direito aqui, semelhante ao que eu fiz aqui no TerraView. Ok? E aí você tem uma visualização idêntica aí nos dois aplicativos. E para finalizar, então, nós temos um exercício 2.3, que é exatamente isso, fazer gráficos sobre objetos ou feições, utilizando ali o dado de produção agrícola por município. Então, você perceba que olhando para o mapa aqui, você já vê onde tem concentração de municípios que predominam a produção, por exemplo, da cana, aqui, que está aqui essa cor rosa, né? Você tem uma outra região aqui mais verde, que produz mais mandioca, e assim por diante. Aqui no norte você tem municípios que produzem mais arroz, né? Aqui embaixo também no sul você tem alguns municípios que produzem mais arroz, e assim por diante. Facilita a visualização e compreensão dos diferentes valores de um determinado conjunto de atributos. E no mesmo exercício 2.3, a possibilidade ali também de fazer um gráfico de barras, utilizando o relacionamento de 1 para muitos, calculando ali a vazão máxima por município. E aí você tem diferentes barras aqui mostrando a vazão dos poços tubulares nesses municípios de Goiás. Ok? Então, muito obrigado pela atenção, pela nossa videoaula. Se gostou da aula, dê um joinha ali no nosso vídeo, e até uma próxima videoaula.